Rabindranath Tagore disse: além dos horizontes, Deus nos chama e nos aguarda num incêndio de felicidade sem fim. Então, embarcamos para o outro lado da vida com a certeza de que não estamos esquecidos. Continuaremos os nossos aprendizados, continuaremos sendo tratados, continuaremos indo além. Então, os nossos familiares queridos que partiram podem estar invisíveis, não termos a capacidade de os vermos, não somos clarividentes, mas não estão ausentes. Quantas vezes estão bem perto de nós? Quantas vezes? Esta é uma pequena homenagem, é um pequeno tributo a todos quantos do corpo já se libertaram. Deixaram a crisálida, deixaram o casulo e agora são lindas borboletas, voando por todo o universo sem fim. No túmulo do codificador da nossa doutrina, o que é que nós encontramos lá escrito? É uma frase carregada de sabedoria. Lá está, um dólmen, um monumento megalítico, no cemitério do Père Lachaise, em Paris, e no frontão da pedra principal do dólmen, lá está: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, quando nós morremos, não se acaba nada. É o fim de um ciclo e o princípio de outro. Claro que quando os nossos queridos partem, a dor é pungente. É uma dor difícil. Ela avassala-nos quando é ceifada a vida física de um ente querido. Pais, filhos, irmãos, quem quer que seja, dói. É um sentimento de perda. E é natural que seja assim, pois é o amor puro falando mais alto. Todavia, o nosso corpo está emprestado. Está emprestado por um tempo, ou não? O vosso corpo é para sempre. Qualquer dia vimos com prazo de validade, código de barras e tudo. Realmente é assim mesmo. Temos um tempo para viver no corpo. Desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, voltamos a reencarnar. Mas se nós virmos bem, nós não podemos perder o que não temos. O corpo não é nosso. Ou é? Não. O corpo é um empréstimo de Deus. Para diminuir a dor, nós só temos de evidenciar o conceito, o quanto antes, da imortalidade da alma. Nunca mais acabamos. Eu, quando digo isto, a seguir digo logo: bem feita. Nunca mais acabamos. Nossa história se repetirá, irá avançando, avançando no tempo, até bem lá na frente. Um dia atingirmos a perfeição, atingirmos o nosso estado de espíritos puros. Ora, assim torna-se um pouco mais fácil entendermos que não perdemos ninguém. Simplesmente nos separamos temporariamente. Apenas. O amor não morre junto com os corpos. O amor pré-existe e sobrevive a tudo isso. O grande dramaturgo francês, Victor Hugo, quando morreu no século XIX, arrastou 2 milhões de acompanhantes no seu cortejo fúnebre, na plena Paris daquela época do século XIX. Ele teve
a presença de todos aqueles que o consideravam um grande homem, um grande pensador, um grande filósofo, inclusive, porque ele defendia os oprimidos, era divulgador do ensino e da educação, à qual dedicava muito do seu tempo. Deixou textos inéditos que, por sua própria vontade, só foram publicados após a sua morte. Um desses escritos fala do homem e da imortalidade, traduzida nestas palavras: a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu. Então, Vítor Hugo, nesta frase, chama-nos bem a atenção para nós percebermos que realmente, quando desencarnamos, apenas mudamos da dimensão material do mundo terra para a dimensão espiritual. E ele ainda diz: o meu ser, o que constitui o meu eu, irá muito mais além. A alma tem sede do absoluto, e o absoluto não é deste mundo. É por demais pesado para esta terra. O mundo luminoso, esta frase é linda, o mundo luminoso é o mundo invisível. O mundo do luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem a noite. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz. A morte, portanto, é uma continuação. Uma continuação para além das sombras, porque aí estende-se o brilho da eternidade. Nunca mais acabaremos. As almas passam de uma esfera para outra e tornam-se cada vez mais luz. Aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. Aquele que dorme e desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. A lição extraordinária. A nossa doutrina ensina: o falecimento de uma pessoa amada não é uma verdadeira desgraça. Pois, em verdade, morrer não é acabar. Consumir-se, ao contrário, é libertar-nos. Diante dos que partiram, temos de assumir o compromisso de nos prepararmos para o reencontro com eles na vida espiritual. Nos reencontraremos. Até lá, são incontáveis as oportunidades de contacto entre os dois lados do mundo. Uma jovem, Cheryl Hogan, é uma sobrevivente. Sobrevivente de uma doença oncológica gravíssima. E narra-nos um interessante episódio que consideramos lindíssimo. Após a confirmação da sua doença, apenas aos 20 anos, surgiu, como é normal, a comum ideia do suicídio. No momento que poderia ser fatídico, sem saber porquê, levou a mão ao bolso e retirou um quadrado branco de algodão para enxugar as lágrimas. Esse quadrado branco de algodão, um lenço, tinha sido um presente do seu pai. Algo pessoal dele mesmo. Era como se ele estivesse dizendo que estaria sempre com ela.
sobretudo nos momentos difíceis. E o pegar nesse simples lenço e recordar-se do seu progenitor querido foi o suficiente para lhe renascer a esperança. E assim ela própria renasceu. Foi o acordar para a realidade. Decidiu viver. 3 anos mais tarde, é o pai que adoece gravemente. No aeroporto, quando ela fazia a viagem ao reencontro do seu pai querido, no meio da multidão, ela decide comprar um presente para o pai. Uma caixa de lindos lenços bordados. Era o Natal de 1997 e a doença de seu pai progredia rapidamente. Diante da oferta, quando ela presenteia ao pai com a caixa dos lenços, estabelece um interessante diálogo. Diz o pai: só usarei estes lenços, que são caros, em ocasiões especiais, ocasiões muito importantes. Foi o que ele disse. A filha abraçou o pai, como a despedir-se, e disse chorosa: você sempre esteve presente quando precisei. E sempre vou estar, disse ele, só que de uma maneira diferente. Confia em mim. 10 dias depois, partiu o pai de Cheryl e ela começou a sentir uma falta muito grande dele. 2 meses mais tarde, desanimada, saudosa, triste, chorosa, ouviu algo impensável de sua irmã. Conversa com o pai. Conversa com ele. E ela, andando de um lado para o outro, falou: ah, paizinho, sei que estás num lugar melhor. Acredito nisso. Especialmente graças a você, mas sinto tanto a sua falta. Eu só queria saber se você está bem. O silêncio foi a resposta. Ela começou a chorar, soluçando alto, porque sentia a tristeza percorrer-lhe o seu corpo todo, e decidiu sentar-se no sofá. Ao fazê-lo, reparou num lenço que estava entalado nas almofadas. Era um dos lenços caros que ela oferecera a seu pai. Como foi parar ali? De repente, ela entendeu. Era uma ocasião muito especial, como ele tinha dito, e o pai estava usando o lenço conforme lhe prometera. Afinal, ele estava invisível, mas não estava ausente. Ela agora percebia o recado. O seu pai estava bem. Como já dissemos hoje, a alma borboleta libertara-se do corpo casulo. E recordemos ainda uma outra passagem, também muito interessante. Um médico calejado, com 29 anos de atuação profissional, com toda a sua vivência e experiência do exercício da medicina, afirmava que crescera e se modificara com os dramas vivenciados pelos seus pacientes. Dizem que a dor é quem ensina a gemer. Nós não conhecemos a nossa verdadeira dimensão, até que, apanhados pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Descobrimos uma força mágica que nos ergue, nos anima e, não raro, descobrimos-nos consolando aqueles que vieram para nos confortar. No início da sua vida profissional, o Dr. Rogério sentiu-se atraído para tratar crianças. Entusiasmou-se com a oncologia infantil. Segundo o carinho especial que ele tinha, muito grande pelas crianças,
o levaram a tomar essa decisão? Segundo ele, essas crianças, enternecem-nos e surpreendem-nos com as suas maneiras simples e diretas de ver o mundo, sem meias verdades. A criança não mente. Ouçamo-lo. Nós, médicos, somos treinados para nos sentirmos deuses. Só que não o somos. Mas há um sentimento que nos impulsiona e que nos ajuda a vencer desafios, a rebelarmos-nos contra a morte e a tentar ir sempre mais além. Se mal doseado, porém, este sentimento será de arrogância e prepotência, o que não é bom. Quando perdemos um paciente, voltamos à terra. Experimentamos o fracasso. Experimentamos os limites que a ciência nos impõe e entendemos que verdadeiramente não somos deuses. Somos forçados a reconhecer nossos limites. Comecei a vivenciar os dramas dos meus pacientes, crianças, particularmente elas, que via como vítimas inocentes dessa terrível doença que é o cancro. Com o nascimento da sua primeira filha, este médico começou a se acovardar ao ver o sofrimento dessas crianças. Pensava, e se fosse a minha filha? Até o dia em que um anjo passou por ele. Seu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, demonstrando uma rara coragem, porque já sobrevivia a 2 longos anos de diversos tratamentos. Hospitais, exames, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de quimioterapia e de radioterapia. Mas nunca viu o seu anjo fraquejar. Viu-a chorar, sim, muitas vezes. Mas não via fraqueza no seu choro. Via medo nos seus olhinhos. Algumas vezes, e isto é humano, mas via confiança e determinação. Ela entregava o bracinho à enfermeira e, com uma lágrima nos olhos, ela dizia: faça, é preciso para eu ficar boa. Um dia, este médico sensível chegou ao hospital de manhã bem cedo e encontrou o seu anjo sozinho no quarto. Perguntou-lhe pela mãe e começou a ouvir uma resposta que ainda hoje, passados tantos anos, ele não consegue contar sem experimentar uma profunda emoção. O seu anjo respondeu: às vezes, minha mãe sai do quarto para chorar. Ela esconde-se nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade de mim. Mas eu não tenho medo de morrer, doutor. Eu não nasci para esta vida. E o que a morte representa para você, menina? Perguntou o médico. Olhe, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama dos nossos pais. E o curioso é que no outro dia acordamos no nosso quarto, em nossa própria cama. Não é assim, doutor? É isso mesmo. E então? Vou explicar o que acontece, continuou ela. Quando nós dormimos, nosso pai vem e leva-nos nos braços para o nosso quarto. Então um dia eu vou dormir e o meu Pai do céu vem-me buscar. Vou acordar na casa dele, naquela que vai ser a minha vida verdadeira. Extraordinária comparação a desta criança. Também afirmou que quando morresse, a mãe iria ter muitas saudades.
E ele, o médico, emocionado, com a garganta seca e entupida, contendo uma lágrima e um soluço, perguntou ao seu anjo: e o que é saudade? O que a saudade significa para você, minha querida? Não sabe, doutor? Como o senhor não sabe uma coisa destas? Saudade é o amor que fica. Não admira que este médico considerou que na sua vida passou um anjo. Aquela criança estava dizendo que existe muito mais entre o céu e a terra do que nós nos permitimos ver. Foi bem pensada a lição, vinda de uma criança e ainda por cima portadora de uma grave doença. Que bom que existem saudades. O amor que fica é eterno. Afirmava o médico de que um anjo passou por mim. Ao contrário de desesperarmos, temos de manter a fé e continuar e confiar no reencontro. Santo Agostinho, esse bispo da cidade de Hipona, no norte da África, disse: as lágrimas evaporam, as palavras passam, mas as orações são as verdadeiras bênçãos que acompanham os que partiram. Então oremos por todos eles. É nosso dever e obrigação orarmos por todos os que antecederam na viagem de regresso à nossa casa verdadeira. Pedirmos a Deus o amparo e o fortalecimento para eles ultrapassarem o período de transição, que às vezes é tão complicado. Não nos preparamos para isso. Não nos espiritualizamos. Andamos distraídos ao longo da vida toda. E quando desencarnamos não sabemos para onde vamos, nem o que estamos fazendo. Ora, é importante nós sabermos o que acontece entre os dois lados da vida. E, acima de tudo, fazermos sentir aos nossos queridos que nada acabou. Quando eles agora estão vivendo numa outra dimensão, denominada por Jesus nos Evangelhos a casa de meu Pai, e acima de tudo fazer-lhes sentir que nada, rigorosamente nada acabou, que não estão sós em nenhuma circunstância e que eles sintam que outros espíritos responsáveis cuidarão para que possam adaptar-se ao seu novo estado. Que sintam que a morte física é uma janela que se abre para a vida. E, acima de tudo, sentir que Jesus nos ama e por nós vela em todas as circunstâncias. Então os nossos queridos, todos, podem estar invisíveis, mas não estão ausentes. Que Jesus nos abençoe.